Vontade de comprar uma camisa nova, a gente até tem, mas o salário, ó. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Fute Inútil. Meu nome é Rosuel e hoje a gente vai inaugurar um novo formato de vídeo aqui no canal, com a câmera ligada e podendo ter essa interação mais direta com vocês aí do outro lado. Seguinte, nessas últimas semanas, tanto o Palmeiras como o Flamengo, até por conta da decisão da Supercopa do Brasil, lançaram as suas camisas para a temporada 2023 e essas camisas vieram com reajuste no preço, certo? E, obviamente, os torcedores sempre reclamam e possuem muita dificuldade de comprar as camisas oficiais. Pensando nisso, eu comecei a me fazer uma pergunta e resolvi investigar quem paga mais caro pela sua camisa oficial. E então eu resolvi fazer um comparativo das entre o quanto se paga nas camisas oficiais aqui no Brasil, entre os 20 times da Série A, agora de 2023, comparando então com as 5 grandes ligas europeias, então com a La Liga da Espanha, o campeonato espanhol, a Ligue 1 da França, o campeonato francês, o campeonato alemão, a Bundesliga, a Série A da Itália e a Premier League, o campeonato inglês. Essas 5 grandes ligas europeias. E além de comparar com elas, eu também resolvi fazer um comparativo com a Liga Portuguesa, certo? Com o campeonato português, com a Major League Soccer dos Estados Unidos e com as ligas do Uruguai e da Argentina, que são nossos vizinhos aqui e também são, as suas seleções são campeãs do mundo, certo? São um bom comparativo aqui para o nosso país. Para ilustrar para vocês como eu vou fazer esse comparativo, eu vou entrar aqui no site do Manchester United para mostrar para vocês. Vou entrar aqui na loja do Manchester United e a gente vai ver que uma camisa oficial do Manchester United comprada direto do site do Manchester United, deixa eu achar aqui, Kids Home, uma camisa oficial do Manchester United comprada direto no site, sem nenhuma personalização, sem nenhum nome, enfim, nada, uma camisa limpa, certo? Ela está custando aqui 45 libras e 50, certo? Com o código e tal, mas o preço normal está aqui, ó, 70 libras, certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui só num comparativo e colocar aqui 70 libras e eu vou ver que essa camisa está custando R$ 439, certo? Então ela custa obviamente mais caro do que está custando, por exemplo, a camisa do Flamengo hoje, uma camisa oficial do Flamengo. Sendo que essa daqui também, no caso do Manchester United, é uma camisa para os torcedores, não é a camisa autêntica, modelo dos jogadores, que acaba custando um pouquinho mais cara, que está aqui, ó, a camisa autêntica, ela custa 100 libras, certo? Então, pegando a camisa de torcedor, ela custa 70 libras, isso pra gente então seria R$ 439. Mas a ideia do vídeo não é converter as camisas de todos os lugares para o real. A ideia do vídeo é fazer o quê? É fazer justamente o comparativo de quanto cada morador do próprio país precisa trabalhar para poder comprar a camisa do seu time de coração. Essa é a ideia de comparativo do vídeo. Como que a gente vai conseguir fazer isso? De uma forma bem simples. A gente vai pegar o salário mínimo de cada país, desses que a gente está usando para fazer o comparativo, e vai transformar esse salário mínimo num salário por hora, certo? Alguns casos o salário já é por hora, como é o caso da Inglaterra. No caso da Inglaterra, o salário mínimo já é definido como um salário por hora trabalhada. Então a gente vai pegar esse salário e tomar como base para descobrir quantas horas, certo? O morador de um determinado país ele precisa trabalhar para comprar a camisa oficial do seu time do coração. Esse é o método que a gente vai usar para poder fazer esse comparativo. Para estabelecer o método, então, do que a gente fez aqui. A gente só considerou os preços dos sites, certo? Das lojas virtuais dos clubes. Então, nem tinha como considerar os pontos de venda físico, a menos que eu fosse na loja oficial física de cada clube. Isso é impensável fazer. São vários clubes, enfim, teria como viajar para fazer isso. Não foram considerados os preços quando existem descontos para sócio, foi considerado o preço cheio que está lá, sem desconto para sócio,
sem o fato de, por exemplo, nesse período do ano, as camisas de vários clubes europeus estão com desconto, porque já na metade do ano existe a troca para as camisas da nova temporada. Aqui no Brasil também acontece isso. Então, se aparece algum desconto, ele não foi considerado o valor cheio, certo? E sempre foi utilizado o preço da camisa mais barata disponível. Então, em alguns casos, a única camisa disponível era a mesma camisa que os jogadores utilizam, certo? Então foi considerado o preço dessa. Em alguns casos, existem as camisas Authentic, que são as camisas de jogador, as camisas réplica, que são as que são comercializadas, como esse caso que eu acabei de fazer ali do Manchester United, né? São as comercializadas em maior quantidade para a torcida. E em alguns casos também existem as camisas estádio, como foi o caso da versão criada agora pelo Palmeiras, e já tem também uma versão do Bahia e uma versão do Fortaleza. E acredito que outros clubes também, principalmente na Itália, existem clubes que fazem camisas que são idênticas às camisas de jogo, mas com algum nível de detalhe um pouco mais simples, com algumas coisas que barateiam ela, e então elas acabam ficando camisas mais populares, certo? Então, o que tivesse mais barato disponível no site oficial é o que foi considerado, certo? Isso foi o método que a gente usou. Bem, então trazendo alguns resultados para vocês. Primeiramente na Europa, o país com a camisa mais cara na Europa é Portugal. Por mais que a gente tenha, eu vou deixar aqui a lista completa para vocês do preço das camisas e quanto custa em horas, né? Então, por mais que o valor de face da camisa seja parecido com o valor em outros países, como por exemplo a camisa do Benfica custa 90 euros, é o mesmo preço da camisa do Lyon, por exemplo, na França, certo? Ela custa a mesma coisa. Mas, como o salário mínimo em Portugal é inferior ao salário mínimo da França, um português precisa trabalhar, então um torcedor do Benfica precisa trabalhar quase 19 horas para conseguir comprar uma camisa oficial no site do Benfica. Enquanto um torcedor do Lyon, como eu vou mostrar para vocês depois, ele precisa trabalhar 8 horas, já que o salário mínimo na França é mais do que o dobro do salário mínimo português, o salário mínimo horário, né, por hora. Em média, um português precisa trabalhar 14 horas para conseguir comprar a sua camisa. Mas isso pode variar então desde quase 19 horas, como é o caso do Benfica e do Sporting, que tem as camisas mais caras em Portugal, até 10 horas de trabalho, como o Paços de Ferreira, certo? Que tem uma camisa então que um torcedor do Paços de Ferreira vai precisar trabalhar apenas 10 horas para comprar a sua camisa. Depois de Portugal, nós temos em segundo lugar das camisas mais caras da Europa, a camisa na Espanha. Na Espanha, um torcedor do Barcelona precisa trabalhar quase 14 horas. O torcedor do Barcelona trabalha quase tanto quanto um português para comprar a camisa do Barcelona, certo? Apesar de Barcelona e Real Madrid rivalizarem bastante, a camisa do Real Madrid ela é um pouco abaixo do preço da camisa do Barcelona. Um torcedor do Real Madrid vai trabalhar 13 horas. Mas tem a torcida, por exemplo, do Villarreal ou do Getafe, o torcedor ele vai precisar trabalhar pouco menos de 9 horas para comprar a camisa do seu clube de coração. Então, depois de Portugal e Espanha, nós temos a Itália como o terceiro país com a camisa mais cara da Europa, pelo menos desses países que eu fiz o recorte, né, das 5 grandes ligas mais a Liga Portuguesa. O italiano ele vai gastar em média 9,8, aproximadamente 10 horas de trabalho para comprar a camisa do seu clube de coração. O que acontece na Itália é que existe uma variação maior em relação às camisas mais caras e as camisas mais baratas. Porque enquanto um torcedor da Lazio, que tem a camisa mais cara da Itália e uma das camisas mais caras da Europa, um torcedor da Lazio, ele precisa trabalhar 13 horas e meia para comprar a sua camisa, a gente tem também o torcedor da Salernitana, que vai precisar trabalhar 3 horas, aproximadamente meio período, 3 horas e meia, meio período, para comprar a camisa do seu clube, que custa ali em valor de face 25 euros. Isso porque na Itália eles têm aqueles modelos como o modelo que eu citei do Palmeiras, Fortaleza e Bahia, que são modelos mais simples, né, com acabamentos mais baratos,
Então eles têm esses modelos. A Torino tem um modelo de camisa desse, a Salernitana, o Napoli, a Lecce, todos eles têm a Fiorentina também tem esse modelo de camisa mais em conta. Então esses clubes que eu citei, e a Atalanta também, eles vão trabalhar ali em média 5 horas, 6 horas, um torcedor desse clube, para comprar a sua camisa, enquanto o torcedor da Inter, do Milan e da Roma, desses clubes mais tradicionais, eles acabam trabalhando aproximadamente 12 horas, então na média a gente tem ali algo em torno de 9,8, 10 horas de trabalho para um italiano. Depois da Liga Italiana, nós temos praticamente empatados os torcedores da Alemanha e da França, dos clubes da Alemanha e dos clubes da França. Em ambos, a média fica bem próxima ali de 7,5 horas trabalhadas para os torcedores dos clubes desses países. E também existe uma variação muito pequena, né, no quanto o torcedor do clube com a camisa mais cara e do torcedor do clube com a camisa mais barata precisa trabalhar. Eles são bem homogêneos, não existe uma diferença muito grande no quanto eles precisam trabalhar. Agora, a liga que é disparada, a mais barata para um torcedor comprar a camisa do seu clube do coração é a Premier League. O torcedor do clube inglês, a camisa mais cara da Premier League é a camisa do Tottenham, que custa 75 libras esterlinas. E apesar de custar 75 libras, como o salário mínimo de um inglês é de aproximadamente 10 libras e 42, de 10 libras e 42, o torcedor do Tottenham, que vai pagar a camisa mais cara da Inglaterra, ele precisa trabalhar apenas 7 horas para comprar a sua camisa. Enquanto a gente tem camisas como do Brentford, que custam 49 libras, ou do Brighton e do Bournemouth, que vão custar ali então 55 libras. E os torcedores desses clubes eles vão trabalhar também entre 4 e 5 horas ali, ganhando um salário mínimo, obviamente, para comprar a camisa do seu clube. Então, na média, a Inglaterra é a que realmente precisa de menos tempo trabalhado para se comprar uma camisa oficial de um clube de futebol da primeira divisão. Bem, agora que passamos pelas equipes que foram selecionadas das 5 grandes ligas da Europa, mais a Liga Portuguesa, a gente pode vir avaliar os clubes da Major League Soccer do campeonato dos Estados Unidos. Na Major League Soccer, foi bem fácil de descobrir os preços das camisas. Por quê? Porque vou mostrar aqui para vocês os sites de 3 clubes aqui, tanto do Orlando City, como do Atlanta United, como do New York City. E quando a gente vai na loja, no site da loja de cada um desses clubes, vocês vão ver que a gente é direcionado para o site da loja da própria Major League Soccer. A gente vai para a loja da Major League Soccer. Então todos os clubes, todas as franquias, a gente sabe que as ligas americanas elas são feitas através de franquias, né? Elas são formadas por franquias. Na Major League Soccer, todos os clubes vendem as suas camisas direto do site da liga, certo? Então, para ajudar, todos os clubes têm camisas com o mesmo preço. Então, quando a gente vem aqui nas camisas masculinas do Orlando City, a gente vai ver que vai ter ali, então, essa camisa aqui, por exemplo, R$ 89,99, a camisa oficial deles aqui está com desconto para 72, mas o valor dela é de $89, $90 praticamente, né? Fazendo a mesma coisa para o Atlanta United, a gente vai ver também, então, camisas, essa daqui é a modelo autêntico, mas eu não lembro se eu consegui encontrar aqui, mas assim, ó, a camisa... uma réplica, por exemplo, aqui dessa camiseta branca. O Atlanta ele não está com a camisa titular disponível, mas uma réplica da camisa branca ou dessa camisa azul, por exemplo, que são a segunda e terceira camisa do Atlanta, também custa R$ 89,99. A mesma coisa para o New York City. Então a gente vem nas camisas aqui masculinas. New York City, a gente vai ver também camisas a R$ 89,99. Resumindo, para os Estados Unidos,
considerando o salário mínimo, que também varia muito nos estados, para os Estados Unidos ali, mas considerando o menor salário mínimo que a gente encontra nos Estados Unidos, um torcedor de qualquer clube da MLS vai precisar trabalhar aproximadamente 12 horas e meia, ali em média, para comprar a camisa do seu clube de coração. Então, na Major League Soccer, a média é superior a praticamente todas as ligas europeias, menos a liga portuguesa, que tem então realmente o português ele precisa trabalhar um pouco mais como o americano para comprar a camisa do seu clube de coração. Bem, finalmente a gente chega na América do Sul, e aqui a gente já começa a ter alguns problemas, porque comparando o Brasil, Argentina e Uruguai, pegando esses 3 países, em alguns casos, na Argentina e no Uruguai, o clube da primeira divisão de cada um desses países, o clube não tem nenhum site oficial, certo? Que dirá uma loja virtual. Inclusive foi bem difícil encontrar dados para alguns desses clubes, tem clubes que sequer têm site oficial, então se puder já deixa o like aí para dar aquela motivada no nosso trabalho. Mas, então, no caso do Uruguai, apenas 7 dos 16 clubes da primeira divisão uruguaia tinham a informação disponível online. Tinha alguns clubes que deixam claro que só vendem as camisas em lojas físicas, então desses clubes eu não consegui descobrir o preço das camisas. Mas desses 7 a gente já consegue extrair algumas informações. Então, por exemplo, a camisa mais barata que foi encontrada no Campeonato Uruguaio foi a camisa do River Plate. E que um torcedor do River Plate ele vai precisar então de 12 horas trabalhadas para comprar a camisa oficial do seu clube. E a camisa mais cara foi a do Nacional. E até uma situação que eu achei bem curiosa no caso do Uruguai é que apesar de Nacional e Peñarol, pelo menos aqui pra gente, terem um tamanho muito próximo, né, lá no Uruguai, mas esse é o que encontrei a maior diferença entre clubes do mesmo patamar. O torcedor do Nacional precisa trabalhar quase 38 horas para comprar a camisa do seu time, enquanto um torcedor do Peñarol vai precisar trabalhar ali 29 horas e meia para comprar a camisa oficial do Peñarol. Não sei se isso é um efeito da participação do Suárez no Nacional no final do ano passado. Não sei se isso elevou um pouco o valor da camisa, mas foi uma diferença que eu encontrei ali considerável então em relação no Uruguai em relação a outros países, né? Os 2 clubes mais populares têm uma diferença ali grandinha ali enquanto se precisa no preço das camisas, né? Na média, o torcedor uruguaio precisa trabalhar 25 horas aproximadamente para comprar a camisa do seu clube do coração, o que daria aí aproximadamente 3 dias de trabalho, né? Na Argentina, a primeira divisão, a Superliga Argentina, ela conta com 28 clubes, e desses 28 clubes, eu só consegui as informações sobre preço de camisa de 20 clubes. E na Argentina a gente tem então a camisa que mais cara dos 3 países considerados aqui na América do Sul. A camisa mais cara que a gente identificou foi do Vélez Sarsfield. A camisa do Vélez Sarsfield, ela custa para o seu torcedor aproximadamente 49 horas de trabalho. Então isso dá mais de uma semana de trabalho de um torcedor argentino que ganha um salário mínimo. Uma camisa muito cara, obviamente muito cara. E a camisa mais barata na Argentina, que a gente identificou, foi do Instituto Córdoba, que o torcedor do Instituto Córdoba precisa trabalhar então 28 horas para comprar. Então dá uma diferença aí é uma diferença de 20 horas de trabalho da camisa mais cara para a camisa mais barata, certo? Então, na média, o torcedor argentino precisa trabalhar 38 horas para comprar a camisa do seu clube. Na Argentina me chamou a atenção o fato de que Boca e River não estarem entre as camisas mais caras. Eu acredito que seja porque ainda não foram lançadas as camisas da temporada 2023-2024 desses 2 clubes, porque são os 2 clubes mais populares, mas tem então uma diferença
bem grande ali para, por exemplo, Huracan, Ginásio e Esgrima, Godoy Cruz, o próprio Vélez Sarsfield, São Lourenço, todos eles têm camisas mais caras que as de Boca e River. E a diferença básica é que todos esses citados também já estão com as suas camisas 2023, né, à venda, enquanto Boca e River ainda não lançaram os modelos dessa temporada. E finalmente chegamos no Brasil. Então, primeiramente, depois de ter essa experiência com as equipes aqui da Argentina e do Uruguai, eu posso dizer que, num geral, as equipes brasileiras elas se organizam muito bem nas suas lojas online. É bem fácil de encontrar elas, é bem fácil de ver o preço das camisas. E isso quando a gente pega até equipes da última divisão paulista. Eu entrei no site do São Carlos, vou mostrar aqui para vocês um print aqui do site do São Carlos, que é da última divisão paulista, ou mesmo o site do Marcílio Dias, que é o clube da cidade aqui onde eu moro, e todos eles, o Marcílio Dias não tem nem divisão nacional, ele joga apenas o Campeonato Catarinense. O São Carlos joga a última divisão paulista. Todos eles têm um site onde fica bem fácil identificar o espaço da loja online e o preço das camisas de futebol, certo? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a camisa mais cara é a camisa do Flamengo. A camisa do Flamengo custa, para o torcedor do Flamengo, que ganha um salário mínimo, 43 horas de trabalho. Então tá uma camisa um pouco mais barata do que dos clubes mais caros da Argentina, pouquíssima diferença. Mas apesar do Flamengo estar com a camisa mais cara, ele deve ser igualado por outros clubes que também vão lançar suas camisas 2023 e que tem patrocínio de marcas como Adidas e Nike. Então Cruzeiro, Corinthians, o Atlético Mineiro, o São Paulo, todos esses clubes possivelmente vão ter camisas do mesmo preço ali da camisa do Flamengo nessa temporada, certo? Então a camisa do Flamengo é mais cara. A camisa mais barata foi a camisa do Bahia, que foi uma ação do próprio clube de ter então uma camisa popular, e é uma camisa que você então encontra no site. Então, apesar de Palmeiras e Fortaleza também terem ali as suas camisas populares, seu modelo de camisas populares, elas não são identificadas no site. Então, por isso que na tabelinha que eu estou mostrando aqui para vocês, elas não entraram nessa conta, certo? Mas em venda online, a camisa mais barata é a do Bahia, que custa para o torcedor do Bahia aproximadamente 15 horas de trabalho. O torcedor do Bahia vai trabalhar ali menos de 2 dias ou 2 dias para conseguir comprar a camisa do seu clube do coração. Enquanto um torcedor do Flamengo, e aí vai entrar também agora o São Paulo, o Cruzeiro, esses outros clubes que eu já tinha citado, e também o torcedor do Palmeiras, ele vai trabalhar mais de 40 horas. Ou seja, o torcedor desses clubes trabalha praticamente uma semana inteira para comprar a camisa oficial do seu clube. Então, fica bem claro, com tudo que a gente encontrou então nessa pesquisa, que o Brasil tem uma das camisas mais caras do mundo, né? Embora não tenha sido feita uma análise de absolutamente todos os países, mas foi bem fácil, assim, mesmo pegando ligas como a Liga Portuguesa ou pegando a Liga Uruguaia, que está aqui do nosso lado também, a camisa do Brasil ela ficou num valor consideravelmente acima, né, das demais. Então, de uma forma bem resumida, enquanto um torcedor brasileiro trabalha em média 4 dias para comprar a camisa do seu clube de coração, um torcedor de um clube inglês trabalha menos de um dia, certo? Tem torcedores de grandes clubes brasileiros que vão trabalhar uma semana, enquanto o torcedor de um clube inglês ali vai trabalhar menos que um dia ou um dia. Obviamente, a produtividade dos trabalhadores, né, os economistas vão poder dizer isso melhor, mas ele é um fator que com certeza influencia nessa diferença, porque a produtividade do inglês provavelmente é maior, a gente sabe que é maior, do que a produtividade do brasileiro. É um fato que as réplicas tailandesas têm tomado bastante conta do mercado, e fica bastante visível então quando a gente percebe, que a gente observa, fazendo o cálculo, que uma réplica tailandesa, desses sites ali que a gente compra, camisas de futebol importadas da China, uma réplica dessas ela custa aproximadamente 8 horas de um brasileiro com salário mínimo, né? Então, a gente fica bem mais próximo do padrão inglês, comprando essas camisas que são réplicas, que obviamente são camisas pirateadas, né?
E então ficamos mais próximos desse padrão em inglês e ficamos até melhores que italianos, espanhóis e portugueses, comprando essas réplicas não oficiais. Mas isso deixa bem claro que os clubes brasileiros eles precisam encontrar soluções para reduzir o preço de suas camisas, porque fica muito caro realmente para os torcedores, porque o torcedor ele precisa trabalhar muito tempo para comprar a camisa do seu clube. Então, muitas vezes ele vai acabar deixando de comprar. A criação de um terceiro modelo, esse modelo popular, então, como fazem alguns clubes italianos e como já estão fazendo alguns clubes aqui no Brasil, ela precisa realmente ser uma política difundida por todos os clubes da Série A e também os clubes da Série B, C e D. Embora esses, obviamente, tenham menor necessidade, que geralmente as suas camisas já têm um custo inferior. E a venda desses modelos, ela não pode ser apenas presencial, já que hoje metade dos brasileiros ele já faz compra no e-commerce, né? Então é natural que eles queiram comprar essas camisas também nas lojas online dos seus clubes. Então a gente precisa dar acesso a esses torcedores, porque para que eles não custe tantas horas de trabalho de um torcedor, assim, uma camisa de futebol do seu clube de coração, certo? Os clubes acho que já estão se encaminhando nessa direção, mas isso precisa realmente ficar disponível para todas as pessoas, não apenas em lojas físicas, nas cidades desses clubes, mas no Brasil inteiro, principalmente esses clubes que têm torcida em todo o país. Por esse vídeo é isso, e para se manter atualizado do nosso conteúdo e para outros vídeos como esse, se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e comenta aí quais conteúdos você gostaria que fossem trazidos aqui pelo canal, certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.